Olá, Socorro, boa tarde. Tá tudo bem com você? Fora a chuva, tá tudo ótimo, Amadeu. Boa tarde para você, boa tarde, Brasil. A gente pensa que é só aqui no Brasil que tem disputa política, negócio de Covid, isola, não isola. Em Madrid também tem problema. Pois é, Amadeu, é uma disputa política, é um impasse no gerenciamento da crise do coronavírus na Comunidade de Madrid. Esse impasse entre o governo central, o primeiro-ministro Pedro Sánchez, que é do centro, aliás, de esquerda, centro-esquerda, e do governo de Madrid, que é um governo de direita. O governo central do primeiro-ministro Pedro Sánchez anunciou ontem e já publicou hoje no Diário Oficial o isolamento de Madrid e de mais 9 cidades da área metropolitana da capital em 48 horas. Essa decisão segue as medidas aprovadas pelas regiões autônomas que estabelecem o isolamento para municípios com mais de 500 casos de Covid-19 por 100 mil habitantes, o que é o caso de Madrid. Mas o governo regional de Madrid votou contra essas restrições, essas medidas, e questiona a legalidade das medidas. Hoje cedo, a chefe do governo regional de Madrid, Isabel Díaz, diz que vai cumprir a ordem, mas é contra gosto. Diz que vai cumprir, mesmo que não concorde, e que vai tentar derrubar essa ordem na justiça. Segundo Isabel, essas novas medidas, esse novo isolamento, representa a ruína de Madrid e também da Espanha. Entre essas medidas, restringir quem entra e quem sai dessas cidades, reuniões com no máximo 6 pessoas, todo tipo de comércio deve fechar no máximo às 10 da noite e os parques fechados. A situação de Madrid é complexa e preocupante, segundo o ministro da Saúde, Salvador Illa. Dos 1.016 novos casos que foram diagnosticados na Espanha de ontem para hoje, 44% ocorreram na região de Madrid. A Espanha tem o maior número de novos casos de Covid-19 em toda a União Europeia, com uma taxa aí de quase 300 casos por 100 mil habitantes. Só que em Madrid, essa taxa é mais que o dobro. Madrid são 780 casos por 100 mil habitantes nos últimos 10 dias. Aliás, nos últimos 14 dias, Amadeu. Bem, parece claro, Socorro, que essa segunda onda existe e é bem menor, né? Bem mais fraca, ainda bem, do que a primeira, que foi avassaladora. Agora, como é que os países estão lidando com isso? A gente tem um gráfico aí, Amadeu, dos principais países em que os casos, porque a gente está vendo os casos estão crescendo novamente, o número de casos, por exemplo, aqui na Irlanda, o número de casos de Covid-19 cresce a cada dia, Amadeu, mas o número de mortes não cresce e também nem o número de internações e o número de internações em UTIs, o que é uma notícia boa aqui na Irlanda, por enquanto, que é no começo dessa chamada segunda fase. Quer dizer, agora a gente vê aí, eu quero que você me ajude, você está vendo melhor. Vamos lá, olha, essa segunda onda está atingindo mais gravemente a Espanha, um pouco abaixo a França, também o Reino Unido com viés de alta, Itália e Alemanha numa estabilidade. Imagino eu que seja o protocolo e a forma como os moradores, né, os habitantes desses países estão enfrentando esse segundo momento, é que está definindo se para uns é mais forte, para outros não. Agora, a China... Desculpa, só lembrando que esse gráfico aí foi publicado pela BBC, esses números são de acordo com o Centro Europeu para Controle e Prevenção de Doenças. Agora a China vai passar por um teste de fogo. É um teste de fogo, viu? Porque começa hoje, Amadeu, um grande feriado na China, um feriado que dura uma semana e é o primeiro grande feriado da China depois do surgimento do coronavírus. E chineses estão lotando, como a gente vê nessas imagens, chineses lotam aeroportos e estações de trem. O feriado de uma semana que marca a fundação da República Popular da China em 1949, é chamada de a Semana Dourada, também um feriado chamado de meio outono, que acontece no meio do outono. Esse, como você falou, Amadeu, é um teste, sim, um teste de fogo para a China que sempre diz que controlou o coronavírus, então a gente vai saber agora, e também é um grande impulso para a economia chinesa. No ano passado, dados do governo da China, 782 milhões de viagens aconteceram nessa semana de feriado.
Isso gerou quase 100 bilhões de dólares na economia do país. Este ano, o governo espera isso, pelo menos 70% do nível de viagens do ano passado. A China, que sempre afirma que a transmissão local do coronavírus é quase nula no país, isso desde agosto, e tem um rigorosíssimo controle de fronteiras. Eles controlam realmente quem entra no país. Amadeu. Pois é, é aquele negócio, é uma ditadura. Então, o que ele faz, o governo faz, todo mundo é obrigado a seguir. Não dá para dizer, Ninguém questiona. Não vou usar máscara, eu vou sair, não sei o quê. É muito diferente. Aqui no Brasil, nós não tivemos esse lockdown que a China viveu. Aqui a gente teve um distanciamento. Tanto que serviços essenciais continuaram funcionando, coisa que lá na China, nananina não. Agora que eles estão aos poucos flexibilizando. Olha, qual é o país que pratica o maior salário mínimo do mundo? Suíça. Era a Austrália até a semana passada. Agora é a Suíça. Mais especificamente, Amadeu, antes que você comece já a comprar sua passagem, eu sei que o seu é bem parecido, é a Genebra, é a cidade de Genebra que aprovou no último domingo um salário mínimo. Até então não existia, porque na Suíça, Amadeu, não existe salário mínimo. O salário é negociado com o patrão e com os sindicatos. Quase sempre é assim. Mas em Genebra, desde domingo, eles aprovaram que já é para valer agora a partir do mês de outubro. Então vamos lá, é o salário mínimo mais alto do mundo. São 23 francos por hora. Isso dá em real mais ou menos aí 140, 142 reais por hora. O salário mínimo mensal agora garantido na cidade de Genebra é de 4.086 francos. Isso para uma carga horária de 41 horas por semana. Em real, dá quase 26 mil reais. Isso todo mês. É tão alto, Amadeu, que é mais que o dobro do salário mínimo na França. Essa foi uma iniciativa apoiada por todos os partidos de esquerda que alegavam que é impossível ter uma vida digna ganhando menos de 23 francos por hora na Suíça. Os partidos de esquerda alegam que esse novo salário mínimo, aliás, esse salário mínimo agora, vai impedir que muita gente pudesse viver abaixo da linha de pobreza em Genebra, na Suíça. Esse novo salário mínimo, aliás, esse salário mínimo, eu fico dizendo novo, mas não é. Esse salário mínimo vai beneficiar aí mais de 30 mil trabalhadores da cidade de Genebra, 2/3 são mulheres. Agora, antes que muita gente comece a comemorar, Amadeu, é bom ganhar, né? Agora vamos falar das contas, vamos comparar, né? Porque a vida é cara. Eu tenho aqui alguns números, Amadeu, para você ver. Então, o salário mínimo, 4 mil, vamos aproximar para 100, 4.100 francos todo mês, 26 mil reais, tá? Mas o aluguel de um apartamento em Genebra, um apartamento aí de 2 quartos, 3 mil francos, ou 18.500 reais. Um café vai de 4 a 5 francos, 24, 25 reais. E uma cerveja pequena, aquela cerveja long neck, 8, 9 francos, daí uns 50 reais, Amadeu. É bom, mas é ruim, né? Desculpa, Amadeu, perdi você, não ouvi. Você está me ouvindo? Eu não estou ouvindo. Socorro, é bom, mas agora, é ruim. É muito bom, mas é muito ruim também. Pagar a conta em Genebra é ruim. Então, peraí, só para fechar. Então, esses 3.785 euros, salário mínimo de Genebra, em reais dá quanto? Eu fiz direto de franco suíço, né, que é a moeda, eu fiz logo de franco suíço para real, aproximei para 26 mil reais. 26 mil reais. Ó, o valor da hora extra do Ari não é um mau salário. Obrigado, Socorro Sampaio. Boa tarde, até amanhã.